Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, aula de número 469, com o tema adicionando algebricamente dois ou mais radicais. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é calcule as seguintes somas algébricas, onde o x tem que ser maior ou igual a zero e o y também. Porque, como se trata de raiz quadrada, eu não posso ter um x menor do que zero, porque o x está assumindo um valor negativo e não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, nós temos aí, primeiro que soma algébrica, quando eu falo soma algébrica, eu estou me referindo ao resultado de uma adição algébrica. E uma adição algébrica, ela envolve a adição de números positivos e negativos, ou seja, ela tem adições e subtrações. E como subtrair é somar o primeiro composto do segundo, então, como a subtração, né, é uma adição, então por isso que é denominado adição algébrica. E ele pede para calcular a soma algébrica, que é o resultado dessas adições, que são expressões numéricas, não deixam de ser expressões numéricas. E sabemos que também, para somar esses termos que aí estão envolvendo radicais, nós só podemos juntar radicais desde que eles sejam semelhantes, desde que eles tenham o mesmo índice e o mesmo radical. E pelo que estamos vendo aí na letra A, 6 raiz de 8 mais raiz de 32 menos 2 raiz de 50, eles não são iguais. Da forma que se apresenta, eu não posso juntar os seus coeficientes. Então, o que é preciso fazer? O que nós precisamos fazer é simplificar cada um dos radicais, decompondo eles ou fatorando, e quando eu vou representá-lo através de uma fatoração, eu falo fatoração completa, é porque é através de fatores primos. Então, nós precisamos decompor cada um dos radicandos que aí estão. Radicandos são os números que estão ali dentro do radical, um dos termos da radiciação. Então, nós vamos decompor o 8. Vamos dividir sucessivamente pelos números primos. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, aqui eu já tenho 6. E como o índice é 2, eu vou agrupar os fatores iguais de 2 em 2 para que depois eu possa extraí-los do radical. Né? Porque quando o expoente é igual ao índice, nós podemos extrair. Então, eu tenho aqui 2 raiz de 2 multiplicado por 2, mais. Depois, agora nós vamos decompor o 32. Vamos fatorá-lo através da decomposição. Fatorar é representar através de uma multiplicação. Mas quando eu falo fatoração completa, é porque eu estou trabalhando com fatores unicamente primos. Então, vou dividir por 2 dá 16, vou dividir por 2 dá 8, vou dividir por 2 dá 4, dividido por 2, 2, e dividido por 2, 1. Então, vou agrupar de 2 em 2. Então, o que é o 32 de forma fatorada? 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado, porque eu tenho dois fatores 2, né? Multiplicado por 2. E depois nós teremos 2, vamos decompor agora o 50. Vamos verificar qual é a fatoração do 50. Divido por 2, 25. Depois não dá para dividir nem por 2 nem por 3. Vamos dividi-lo por 5. 5 por 5, 1. E aí nós teremos 2 que multiplica 5 ao quadrado, porque tenho dois fatores 5. Agora eu vou extrair, eu vou tirar do radicando aquelas potenciações cujo expoente é igual ao índice. Como é uma raiz quadrada, todos nós sabemos que trata-se de índice 2. Então, é 6 que multiplica. Esse 2 vai sair fora porque ele tem o expoente igual ao índice. E o outro 2 ficou lá dentro. Mas aqui vai sair tanto este quanto este. 2 vezes 2. Claro que ele sai sem o expoente. Porque 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. E esse outro 2 vai ficar aqui. Perceba que os radicandos estão ficando iguais, estão se tornando semelhantes.
Aqui nós vamos extrair o 5 e ele sai multiplicando. E este outro 2, como o expoente é 1, ele não tem como sair. Agora eu vou efetuar essas multiplicações dos coeficientes que aí estão. 6 vezes 2, 12. 12 raiz de 2. Quando eu falo raiz, é porque é raiz quadrada, né? 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. E menos 10 raiz de 2. Agora sim, posso somá-los, posso juntá-los, posso agrupá-los, porque tratam-se de radicais semelhantes, pois têm o mesmo índice, o mesmo radicando. Então, nós temos 12 raiz quadrada de 2 com 4 raiz quadrada de 2, teremos 16 raiz quadrada de 2, menos 10 raiz quadrada de 2. Como a gente, quando soma, a gente só opera com os coeficientes, aqueles números que estão fora do radical, 16 menos 10, 6 raiz quadrada de 2. Esta é a soma algébrica, ou seja, é o resultado da adição algébrica que está lá na letra A. Vamos fazer agora a nossa próxima atividade, obviamente do mesmo assunto, e aí eu tenho raiz quadrada de 108 mais raiz quadrada de 27 menos 2 raiz quadrada de 75 mais 2 raiz de 3. Bom, eu olhando para isso, eu percebo que o último elemento aí da adição algébrica, que está como radical raiz de 3, já me leva a crer provavelmente que todos ficarão como um radicando 3. É bem provável para que nós possamos somá-los, né? Então, vamos fazer a decomposição em divisões sucessivas pelos números primos. 108, ele é um número par, vou dividi-lo por 2, vai dar 54. Vou dividi-lo por 2, vai dar 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Vou agrupar de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, procuraria agrupar de 3 em 3. Então, agora, o que é a raiz de 108 representada na sua forma fatorada? É 2 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado multiplicado por 3 mais. Olha, o 27 ele já está aqui, ó. O 27 ele já está aqui. Claro que você pode fazer aqui novamente, mas você pode pegar a decomposição anterior e utilizá-la, né? 27 por 3, 9, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, a fatoração do 27, agrupando de 2 em 2, lembrando sempre disso, vai ficar 3 ao quadrado multiplicado por 3. Menos 2, vamos agora efetuar a decomposição do 75. 75 não é par, não dá para dividir por 2, mas 7 mais 5, 12. Então, você pode dividir por 3, que vai dar quanto? 25. Divido por 5, 5. Divido por 5, 1. Tenho dois fatores primos, 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, multiplicado por 3, mais... Deixa eu apagar essa parte aqui, porque não vai ficar legal aqui, vai ficar uma bagunça, né? E aí fica, minha letra já não é bonita, né? Mais 2 raiz de 3. Agora vamos extrair do radicando aqueles que o expoente é igual ao índice. Então, aqui nós temos o 2 ao quadrado, ele sai. O 3 ao quadrado, ele sai. Lembre-se que ele sai multiplicando por 3. Mais. Esse 3 ao quadrado sai. O outro não sai porque o expoente é 1. Menos. Esse daqui, o 5, ele sai, multiplicando 2, que lá já está. E aqui permanece como estava. Agora só vou efetuar aquelas multiplicações que poderia ter feito já, né? Então, 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho 3 raiz de 3. Aqui nós temos 10 raiz de 3. E, por fim, mais 2 raiz de 3. Agora, como todos ficaram
Os radicais se tornaram semelhantes, pois têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Vamos juntar os coeficientes, o número que está fora do radical. Então, eu tenho quem? 6, 6 mais 3, 9. 9 com 2, 11. E 11 menos 10, 1 raiz de 3, que eu não preciso colocar o coeficiente 1. Então, a soma algébrica da atividade que está na letra B vai ser raiz de 3. Apenas isso. Tá bom? Agora, vamos para a letra C. De novo, eu observo a letra C. Percebo que não posso efetuar aí a adição, porque os radicandos não são iguais. Então, somos obrigados a efetuar a decomposição, a fatoração, né, através da decomposição. Então, quem é o 24 na sua forma fatorada? Vamos verificar. 24 dividido por 12, lembrando que aqui eu só posso dividir por números primos. 24 por 2, 12. Vou dividir novamente por 2, terei como resultado 6, 2, perdão, 3, 3 e 1. Então, agora, vou voltar aqui e vou colocar 2. Quem é o 24? Agrupando de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. E esse daqui, o 2 e o 3, como eles têm um fator cada um, eu já vou colocar o resultado da multiplicação deles. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. O que me leva a crer que provavelmente todos os radicandos vão ficar igual a 6 por causa deste elemento aqui. Mas vamos fazer agora a decomposição dos 54. 2 dá 27. 27 por 3, 9. 9 dividido por 3, 13. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho aqui, olha, 2 fatores 3. Então, eu vou ficar com quanto? 3. Nós teremos 3 ao quadrado. E, de novo, ficou apenas o 2 e o 13. O resultado da multiplicação entre eles dá 6. Poderia, sim, colocar ali vezes 2, vezes 3, mas é para que nós possamos ir simplificando. Menos 2, raiz de 150, raiz quadrada. Então, vou fazer a decomposição do 150. Vou dividir por 2, vai dar 75. Vou dividir por 3, vai dar 25. Vou dividir por 5, dá 5. Vou dividir por 5, dá 1. Então, de novo, vai ficar 2, 5 ao quadrado, ou 5 elevado a 2, vezes 6, que é o resultado da multiplicação desses dois fatores que aqui estão. Mais 5 raiz quadrada de 6. Agora, vamos extrair de dentro dos radicandos aquelas potenciações cujo expoente é 2, que é igual, né, ao índice. Então, esse 2 vai sair. Já vou multiplicar ele aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 o quê? 4 raiz de 6. Esse 3 vai sair, que vai multiplicar o coeficiente que está lá fora. 3 vezes 3, 9, raiz de 6. Menos. Esse 5 vai sair, que vai multiplicar o 2. 5 vezes 2, 10, raiz de 6. Esse aqui permanece como está. E agora vou juntar os positivos e depois tirar 10 deles. Então, eu tenho quanto? 4 raiz de 6 com 9 raiz de 6. Eu tenho 13 raiz de 6. 13 raiz de 6 com 5 raiz de 6. Eu tenho 18 raiz de 6 menos 10 raiz de 6. E 18 raiz de 6 menos 10 raiz de 6, terei como resultado 8 raiz de 6. Positivo, lembrando que quando é positivo, não existe a obrigatoriedade de você representar o sinal. Vamos agora para a letra D. Na letra D, nós temos ali no radicando 18 ao quadrado, 50 ao quadrado, 98 ao quadrado e 2a ao quadrado. Perceba que esse a ao quadrado, se você quiser, você já pode extraí-lo, porque como o expoente é 2 e o índice também é 2, então eu já poderia, de imediato, fazer o quê? Olha só, eu posso pôr a raiz de 18 mais a raiz de 50, estou extraindo o a do radicando. A raiz de 98 mais a raiz de 2. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou
simplificar esses radicandos para que eu possa, pelo menos, tentar deixá-los iguais, né? Claro que o objetivo da aula é esse. Então, vamos pegar o 18 e fazer a sua decomposição. 18, eu nunca consegui fazer o 8, eu não consigo fazer o 8, assim, tem uma dificuldade. 18 dividido por 2, 9, por 3, 13, por 3, 1. Então, volto lá e coloco A, 2, que multiplica 3 ao quadrado, mais... Já vou pôr o A aqui, deixar pronto. Vamos decompor agora o 50. Então, vou decompor o 50, ele é par, dá para dividir por 2, tenho como resultado 25, vai dividir por 5, 5 dividido por 5, 1. Então, nós teremos o que aqui? 2, que multiplica 5 ao quadrado, menos A. Vamos efetuar agora a decomposição do 98. 2, aqui vai dar quanto? 49, né? 49, né? Porque 49 mais 49, 9, 9, 18, 98. Divido por 7, dá 7 por 7, dá 1. Então, nós teremos 2, que multiplica 7 ao quadrado. E o último não tem o que fazer, porque já está simplificado. Agora, vamos tirar de dentro do radicando, vamos extrair os elementos cujo expoente é igual ao índice. Então, esse 3 sai para fora. Então, eu tenho 3A raiz de 2. Mais esse 5 sai. Então, ficaremos com 5A raiz de 2. O 7 sai. 7A raiz de 2. Perceba que no radicando eles estão se tornando semelhantes, porque todos agora é raiz de 2. Como se fosse uma incógnita x, né? Igual você faz lá, que você aprende em equações somar termos semelhantes. Mesma coisa. E agora vou somar, olha. 3A com 5A, 8A. 8A tira 7, eu fico com 1. Mais 1A, o que eu tenho? 2A raiz de 2, chamado de soma algébrica, o resultado da nossa adição algébrica. Vamos fazer agora a letra E. Na letra E, vamos fazer o caminho inverso. A gente sabe que quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, se eu tenho ali x ao cubo, eu posso pensar dessa forma. Olha, se eu tenho x ao quadrado multiplicado por x, cujo expoente é 1, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, a gente sabe que eu vou manter a base e vou somar os expoentes e terei como resultado x ao cubo. Então, x ao cubo eu posso escrever dessa forma. Então, é o que eu vou fazer primeiramente. Olha, eu vou ter aqui 36, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x, que multiplica o y. Até já poderia ter extraído esse x daí de dentro, né? Eu tenho 9, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x. Só estou fazendo uma mudança no x ao cubo. Nada além disso. Depois, menos. Depois nós vamos ter que decompor cada um dos números que estão dentro do radicando. Quem é o x ao cubo? É a mesma coisa que x ao quadrado, multiplicado por x, multiplicado por y. E, por fim, nós teremos 4 x ao quadrado, que multiplica x, que multiplica o y. Agora, eu vou decompor o 36, que é o primeiro ali do lado esquerdo. 36. Vou dividir por 2, dá 18. Vou dividir por 2, dá 9. Vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Claro. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, já vou fazer isso direto, até porque todos os números que estão são números quadrados perfeitos, aqueles números que têm raiz quadrada exata. Então, a raiz de 36 é 6. Esse x ao quadrado, ele sai. Quem fica lá dentro? xy. Mais. Raiz quadrada de 9 é 3. Esse x ao quadrado é x. Quem fica dentro do radical? xy. Menos. Raiz quadrada de 100 é 10. Esse x ao quadrado sai, quem fica? xy.
xy significa x multiplicado por y. E depois a raiz quadrada de 4 é 2. Esse x também sai e fica lá dentro xy. Então, tornaram-se radicais semelhantes. E agora vamos somar apenas os coeficientes. Então, eu tenho 6x com 3x, eu tenho 9x. 9x com menos 10x, eu tenho menos x. E menos x com 2x, eu tenho x. Então, qual a resposta? Qual é a soma algébrica desta adição algébrica? X que multiplica raiz quadrada de xy, ou x raiz de xy. Certo? Então, essa é a letra E dessa nossa aula de número 469, que estamos aqui no Centro de Estudos Matemáticos tentando colaborar de uma maneira bem simples, né, com essa situação que todos nós estamos vivendo. Então, de repente, alguém está precisando aí de um reforço escolar, sempre vem ajudar. E agora vamos fazer a última atividade da nossa aula de hoje. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão que aí está? Mesma ideia, não mudou absolutamente nada, apenas o enunciado que é diferente. Então, eu poderia, qual é o resultado dessa adição algébrica, ou qual é a soma algébrica, né? Então, o que nós temos? Nós temos 4, raiz quadrada de 3, menos 7, raiz quadrada de 18, mais 5, raiz quadrada de 48, mais raiz quadrada de 200. Bom, percebo que os números que estão aí no radicando, nenhum deles trata-se de um número quadrado perfeito, que tem uma raiz quadrada exata. Bom, o primeiro eu não tenho o que fazer, vou copiar, 4 raiz de 3. Então, é bem provável que todos os radicandos que ficarão aí, não obrigatoriamente, provavelmente terá algum comum igual a 3, ou não, ou todos, ou alguns. Vamos para o próximo. Nós temos aqui agora menos 7. Vou decompor o 18. 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, a forma fatorada do 18, forma fatorada completa, é 2 que multiplica 3 ao quadrado, mais 5. Vamos efetuar a decomposição do radicando 48. Vamos dividi-lo por 2, dá 24. Vamos dividi-lo por 2, dá 12. Vamos dividi-lo por 2, dá 6. Vamos dividi-lo por 2, dá 3. E vamos dividir por 3, dá 1. Então, perceba que a ideia é você agrupar os fatores iguais, obviamente, e que fique o expoente igual ao índice. Tá? Uma maneira mais prática de você representar. Então, o que nós temos? O 48 é 2 ao quadrado, que tem 2 fatores 2, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 3 elevado a 1, que não há necessidade de colocar o expoente 1. Sempre é bom você colocar o expoente 1 quando você está multiplicando lá a potência mesmo a base, né? Às vezes esquece e não soma. E depois o 200, vamos efetuar o 200. Vou dividir por 2, dá 100. Vou dividir por 2, 50. Vamos dividir por 2, 25. Depois eu vou dividi-lo por 5, dá 5. Dividi-lo por 5, dá 1. Qual a forma fatorada do 200? Agrupando sempre fatores iguais, de 2 em 2, se possível. Então, eu tenho 2 ao quadrado, multiplicado por 2 e multiplicado por 5 ao quadrado. E agora vou extrair do radicando todos aqueles cujo expoente é igual a 2, porque o índice do radical é 2. Se o índice fosse 3, eu não tenho como, né? Lembre-se que o expoente que está lá no radicando precisa ser igual para que nós possamos extraí-lo. Então, nós temos aqui 4 raiz de 3 menos 7, que multiplica quem? O 3, porque o expoente é igual ao índice, então ele sai. Raiz de 2, mais 5, que vai multiplicar quem? Este 2. Ele vai multiplicar também este 2, e lá dentro vai ficar o 3, mais quem sai? Tanto o 2 quanto o 5. O 2 multiplicado por 5 e o outro 2 ficou lá dentro sozinho. Agora vou efetuar esses cálculos que eu poderia já ter feito. Então, eu tenho o quê? 4 raiz de 3. Quando eu falo raiz, lembrando que eu estou me referindo à raiz quadrada.
21, porque é 7 vezes 3, raiz quadrada de 2, mais 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 2, 20, raiz quadrada de 3. E, por fim, 2 vezes 5, 10, raiz de 2. Agora, você não pode juntar todos os coeficientes, porque você precisa verificar quais são os radicais semelhantes. Eu tenho aí raiz de 3, mas tenho também raiz quadrada de 2. Então, aquele que tiver raiz quadrada de 3 junto com raiz quadrada de 3, o que nós temos aqui? 4 raiz quadrada de 3 com 20 raiz quadrada de 3, que vai resultar em 24 raiz quadrada de 3. E aqui nós temos 21 negativo, raiz quadrada de 2, com 10. Então, como eu opero apenas com os coeficientes, 21 negativo adicionado com 10 positivo, tenho como resultado 11 negativo, ou menos 11, como queira. Então, a resposta desta atividade, a forma mais simples de escrever essa expressão, é o quê? 24 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 2. Então, terminamos mais uma aula aqui do nosso Centro de Estudos Matemáticos, aula de número 469, cujo tema foi adicionando algebricamente 2 ou mais radicais. Espero que você tenha gostado, né? Se não gostou, deixa aí no comentário, né? Tem gente que fala, você fala muito baixo, outros falam assim, mas você fala muito alto, mas você fala muito rápido, mas você fala muito devagar. Infelizmente, você não consegue agradar a todos, né? Mas eu me sinto bem fazendo isso, e isso que é o importante, tá bom, queridos? Um grande abraço e até uma próxima aula aqui do Centro de Estudos Matemáticos. Tchau, tchau.